Gênesis 22. Aqui é uma história muito linda, chocante na verdade, mas linda também pelo seu fechamento. E uma história que é conhecida da igreja. Quando Deus coloca Abraão à prova. Então eu quero ler aqui alguns versículos e nós vamos discorrer um pouco, não só nesse texto, não vamos nos prender somente nesse texto, vamos para outros também, mas aqui como base para aquilo que nós vamos ministrar nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, aqui a minha Bíblia, a versão é viva, talvez seja diferente de algumas versões aqui, tá bom? Mas o contexto é o mesmo. Depois de algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, e Abraão chamou Deus. Aqui estou, respondeu Abraão. Então Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Lá ofereça o seu filho Isaque em sacrifício, como oferta queimada, num dos montes que eu lhe mostrar. Versículo 3. Na madrugada seguinte, levantou-se Abraão e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o sacrifício e foi com eles para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Depois de 3 dias de caminhada, Abraão viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Até aqui. Feche seus olhos, por favor. Peça para que o Espírito Santo venha falar ao teu coração, venha trazer clareza e discernimento daquilo que será ministrado. Fale com Ele agora, a sua oração. Fala, Deus, fala comigo. Eu já cantei aqui, já te adorei, Senhor. Eu declarei que eu quero te ver. Eu declarei que tu és bem-vindo aqui. Eu declarei mais de ti e menos de mim. Fala comigo, fala o meu coração. Deus, obrigado pela oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor. Obrigado, Deus, por esta igreja linda que o Senhor tem plantado neste lugar. Um povo que se reúne aqui, ó Pai, sedento por Ti, sedento pela Tua palavra. E aqui estamos, Senhor, prontos para ouvir, Deus, aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, nos instruir nessa noite. Em nome de Jesus, leva a nossa mente cativa à obediência de Cristo, Senhor. Tira de nosso meio toda a distração que possa haver, meu Pai. E Deus, eu peço a Ti, usa a minha vida, eu preciso, eu dependo de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu quero falar um pouco sobre o caminho da adoração, um caminho de adoração. Eu quero começar já ilustrando um pouco daquilo que vamos ministrar com uma história real, verdadeira, que aconteceu no século 16 para 17, na Alemanha, onde um ministro luterano e missionário, que era fundador de um orfanato, que experimentou uma gloriosa manifestação de Deus em sua vida. Diz a história que ele estava enfrentando uma grande dificuldade financeira naquela época. E essa dificuldade estava trazendo uma certa angústia ao seu coração. E num determinado dia, um de seus credores, ou na verdade o seu contador, chegou para ele dizendo, olha, existem essas contas para você pagar. E se nós não conseguirmos pagar essas contas, o orfanato será fechado. E você precisa fazer isso ainda hoje. E esse missionário, ele não falou nada para aquele contador e falou, tá bom, e ficou com aquela angústia no coração, e agora? Nesse meio tempo chegou um amigo, um conhecido, e foi visitá-lo. Uma visita rotineira, e chegando lá, esse missionário o recebeu, eles começaram a conversar, e nessa conversa eles começaram ali a orar, e falar com Deus, e começaram a adorar ao Senhor. O ambiente era tão gostoso, tão maravilhoso, que esse missionário ficou constrangido de falar para o amigo dele da dificuldade que ele está enfrentando naquele momento. E ele entendeu em seu espírito que a adoração deveria continuar.
E começaram a adorar através da oração. E adorar, e adorar. E passaram a tarde ali, foi uma comunhão muito gostosa, muito edificante. E quando aquele amigo se despede para ir embora, nesse tempo o contador chega. Sem aquele amigo saber de nada, do que se tratava, ele falou o seguinte: puxa, meu irmão, eu vim aqui por um motivo e estava me esquecendo. Eu vim trazer uma oferta para você. Está aqui a sua oferta. E quando o missionário pega aquela oferta, era exatamente o valor que ele precisava para quitar as dívidas do orfanato. E ele passa às mãos do contador. E tudo fica quitado. O que isso tem a ver com adoração? Abraão, ele era um homem experimentado por Deus. Um homem que tinha um chamado. Foi chamado por Deus para ser pai de nações. Um homem que ouvia a voz do Senhor. Um homem que tinha uma promessa, estava debaixo de uma promessa. E ele estava com a promessa do Senhor diante de seus olhos, quando Deus fala para ele: Abraão, eu quero que você ofereça o seu filho em sacrifício a mim, o filho qual você ama. Você que é pai, você que é mãe, tenta imaginar o coração de Abraão agora. Como será que ficou o coração de Abraão? A Bíblia não revela nada sobre os sentimentos de Abraão. Simplesmente mostra que Abraão obedeceu à voz do Senhor. Podemos aqui tentar imaginar, como ser humano, humanamente falando, que provavelmente o coração de Abraão tremeu na hora. Talvez se entristeceu. Mas a Bíblia não fala, então não podemos afirmar. A Bíblia diz que ele obedeceu. Mas agora eu quero que você reflita comigo e você vai entender o porquê da história que eu contei também logo no começo. Que Deus fala para ele: olha, Abraão, você vai sacrificar o seu filho Isaque. Eu vou te mostrar o lugar onde você deve fazer isso. Então, Abraão prepara tudo, chama os seus servos, ele corta a lenha e vai. E o lugar que Deus mostra, ou diz para Abraão, ficava a 3 dias de caminhada. 3 dias de caminhada. Não era logo ali. Não era atravessar a rua. 3 dias caminhando, pensando como que eu vou matar meu filho. 3 dias com aquilo no coração. Talvez algum questionamento, mas como? Ele é o filho da promessa. Mas diz a palavra que Abraão não retrocedeu, ele continuou, caminhou por 3 dias. 72 horas pensando. Tem gente que fica ansioso por uma coisa para amanhã, não é? Para o dia de amanhã, como disse o Senhor Jesus. Ficamos ansiosos pelo dia de amanhã. Abraão 3 dias. A Bíblia diz que em um determinado momento crucial, Isaque pergunta: pai, com todo respeito, está aqui tudo para o sacrifício, mas está faltando o sacrifício. Agora eu fico tentando imaginar, e eu gosto de entrar na história, nesses 3 dias, Abraão conversando com Isaque, Isaque conversando com Abraão, Isaque tentando pensar: pai, como é que vai ser o sacrifício? Eu posso ajudar, eu posso fazer alguma coisa, o Senhor vai me ensinar, eu vou poder participar, eu vou estar lá com o Senhor ou não. Imagina o coração de Abraão. Entra na história. A gente que lê o texto parece que é coisa muito rápida, né? Deus falou, tá bom, Senhor, eu te obedeço, pega as coisas, vamos embora. Não, 3 dias. E eu entendo esses 3 dias como um caminho de adoração. Um caminho de adoração. Abraão andou 3 dias adorando o Senhor. Ah, mas só falou adoração lá no final.
Na verdade, ali era um reflexo do que Abraão já estava fazendo. Ele já estava adorando ao Senhor. E nós vamos entender isso. Olhando agora a história daquele missionário, o que isso fala ao meu coração, porque essa história particularmente, ela faz parte da minha vida também, porque eu enfrentei uma situação semelhante. De não ter um certo valor para poder quitar uma dívida da empresa que eu tinha. E de uma pessoa cobrar e ligar para mim e quase que me ofender, cobrando, porque se não cobrasse, se não pagasse, ele iria mandar a polícia atrás de mim. Eu falei, Deus, eu nunca plantei isso. E justamente essa história entrou na minha vida quando eu comecei a procurar algo para ler, meio que aleatório no meu computador, sem saber o que queria ainda, porque eu estava tão atordoado com aquela ligação me colocou para baixo mesmo. E quando eu deparei com essa história, eu estava lendo, era um estudo sobre adoração, e eu não conseguia mover mais o meu dedo, eu entendi que eu deveria parar ali, e eu li essa história. E eu lembro que naquele dia, eu simplesmente peguei o meu violão e comecei a adorar o Senhor no meu quarto. Comecei a adorar, comecei a cantar no meu quarto. E naquele dia, o Espírito Santo, hoje eu creio que o Espírito, naquela época eu não estava ainda meio entendendo o que estava acontecendo, mas hoje eu entendo claramente, era o Espírito Santo falando no meu coração, meu filho, liga para tal cliente. Porque eu estava com o computador dele em casa, que precisaria devolver, que já tinha consertado. Era um laptop que na época era muito caro, hoje está baratinho, na época era muito caro um laptop. Até era o meu sonho de consumo na época. E eu, com muito custo, consegui o contato dele, porque ele tinha desaparecido, e eu consegui o contato dele quando eu falei com ele, olha, o seu laptop está aqui já faz alguns meses, você não vai pegar, está pronto, já troquei a tela, está tudo certinho. Ele falou o seguinte, não, Esdras, fica tranquilo, eu já consegui um outro computador, eu estou dando de presente para você. Um ímpio. De presente. Na hora eu fiquei todo feliz, né? Puxa, que benção, meu sonho de consumo, o Espírito Santo, para. Chegou a tua provisão. Vende e paga a conta. Anunciei o laptop. E no exato, para resumir bem a história, no dia que iria cair lá, ia debitar a cobrança, eu consegui vender o laptop no mesmo dia. O último dia, quer dizer. Aos 45 do segundo tempo. Deus estava querendo testar mesmo, né? Aos 45, eu lembro direitinho, meu pai me ligando, ó, liga para o meu amigo que está lá na Santa Efigênia comprando um laptop. Usado. Eu peguei o telefone, liguei para ele, ó, não compra nada, eu estou com o seu laptop aqui na minha mão. Papo de vendedor, né? Por quê? Porque a configuração assim, eu sei que você está precisando disso. Tá bom, então eu quero ver. Levei para ele, ele viu, gostou, pagou. Coloquei na minha conta e caiu o meu cheque, estava... Aí Deus me fez essa história aqui, ó. Começou na adoração. Às vezes achamos que a adoração é só nos momentos de regozijo, de ambiente gostoso como esse, estarmos na igreja, que a adoração simplesmente vai se dar no momento após o louvor, onde eu louvo, exalto, engrandeço o Senhor, depois eu começo a entrar na adoração a Ele, apenas quando eu estiver com o povo de Deus, e quando estamos nos momentos mais críticos da nossa vida. A primeira coisa que queremos fazer é simplesmente pedir. Não está errado pedir, devemos pedir. A Bíblia nos ensina a pedir. Mas será que Deus não quer, naquele momento, tirar do teu coração uma verdadeira adoração? Um verdadeiro louvor? No momento de crise, no momento onde você não vê mais saída. É assim que eu vejo na vida de Abraão. Abraão, ele tomou uma atitude. Eu vou obedecer o meu Deus. E vou fazer isso em adoração a Ele. E eu vou dar aqui alguns princípios disso para o seu coração. Então, nem sempre o caminho da adoração será um caminho fácil. Eu tenho uma música que eu compus, nós cantávamos muito no Nova Europa. Uma música alegre. Falando sobre mais de ti, mas foi no momento de maior dor que eu pude ter aquela letra. Um de dor, de sentimento de fracasso, de vazio, onde eu pude encontrar forças no Senhor. E a letra começar a chegar no coração.
Por que será que no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana, e há muito que se falou ali, de coisas proféticas, coisas profundas, mas você sabe da expressão que o Senhor Jesus dá àquela mulher sobre uma procura de Deus? Já parou para pensar nisso? Deus procura. Peraí, mas Deus é Deus. Deus é onisciente, onipresente, está em todo lugar, sabe todas as coisas. Mas Jesus, o Filho de Deus, falou isso. O Pai procura verdadeiros adoradores. Então o caminho da adoração, ela não se dá apenas em momentos específicos da vida. O caminho da adoração é a nossa vida. A adoração é mais do que estilo de vida, a adoração é vida, é a sua vida. É o que você faz, o que você sofre, o que você se alegra. Tudo isso deve se tornar uma adoração ao Senhor. Tudo. Adoração, lembrando que você dará uma resposta a Deus, daquilo que você recebeu de revelação de quem Ele é. Qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento? Amar a Deus. Sabe por quê? Porque Ele é amor. Ele nos amou primeiro. O Espírito Santo também, teologicamente falamos no batismo com o Espírito Santo, o batismo de amor, te habilita a dar uma resposta ao que você recebeu de Deus. Você recebe o amor de Deus e dá uma resposta a este amor. Isso é adoração. Você se rende a este amor e dá uma resposta em amor a Ele. Você ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Nada fica acima de Deus na sua vida. Então a sua vida é adoração. No seu trabalho você adora o Senhor, dando uma resposta: Senhor, eu te amo. Senhor, eu quero glorificar o teu nome com aquilo que eu faço. Então Abraão entendia isso, ele caminhou aqueles 3 dias, ou seja, 3 dias de adoração, fazendo o seu melhor, não desobedecendo ao Senhor, não desonrando o Senhor, mas fazendo o seu melhor. Quer ver um exemplo disso? A vida de Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz lá que então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Em que momento que Jó fez isso? Quando ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. E teve essa atitude de humildade, rasgar sua roupa, se prostrar em terra e adorar, dar uma resposta ao Senhor. Tudo que está acontecendo comigo, Deus, esta é a minha resposta. Eu te adoro. Eu te amo. Eu te amo. Amém, igreja? Estão comigo aqui? Então o caminho da adoração para Jó não foi fácil. Ele chegou, lógico, ao sofrimento extremo de um ser humano, mas adorou. Ele pôde desfrutar de uma intimidade com Deus. Quem conhece a história de Jó sabe, lógico, Jó como ser humano, ele teve situações difíceis de se compreender, de entender, de até questionar Deus, natural, mas diz a palavra que Jó não deixou que o pecado tomasse conta, que o pecado falasse por ele, ou seja, ele não pecou contra o Senhor. E diz a palavra no último capítulo que Jó chegou a um novo patamar de relacionamento com Deus. Quando ele diz: antes eu conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Antes eu conheci, olha que Jó foi o cara, porque Deus fez propaganda dele para o diabo. Vistes o meu servo Jó? O cara é fera, meu. Bom, íntegro, se desvia do mal. Começa tudo aí, não é assim? Deus já falava disso, ou seja, Jó já tinha um certo relacionamento com Deus, mas depois de tudo que ele passa, ele diz: puxa, eu conhecia Deus de ouvir falar, agora os meus olhos veem. Sabe o que isso me diz também? É que Jó se aproximou de Deus.
Porque quando você só ouve uma coisa, você não consegue enxergar, porque está longe, não é? Mas quando você consegue ver, é porque você está perto. Então, no caminho da adoração, justamente é esse, você caminha. Talvez vai ser um caminho árduo, um caminho difícil, mas é um caminho que te leva para perto de Deus. Jó chegou perto de Deus, no lugar aonde Deus queria que ele estivesse. Abraão, nessa caminhada de 3 dias, estava caminhando para perto de Deus, estava caminhando para o altar, para adorar o Senhor, sacrificando, ainda no coração dele, o filho. Amém? Estão comigo aí? No caminho da adoração, então, além de eu saber que não vai ser tão fácil assim, eu tenho que entender que no caminho da adoração, as circunstâncias não poderão se tornar barreiras que venham me impedir de prosseguir. Entenda isso. Muitas vezes a nossa adoração é condicional. Eu adoro quando me convém, eu adoro quando tudo está muito bem, eu adoro quando estou bem emocionalmente. Quando não estou bem, eu não adoro. Não, as circunstâncias não podem me impedir de prosseguir, porque a adoração me leva para perto de Deus. Lembra do Salmo 24 que eu falei na hora da ministração do louvor da adoração? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Isso mostra uma vontade declarada de Deus, que seus filhos estejam junto dele, na presença dele, perto dele. Eu vou falar um pouco mais disso amanhã. Mas você vê vários versículos mostrando esse convite do Senhor. Venham até mim, Jesus falou isso, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não é à toa que o autor aos Hebreus diz que o sacrifício de Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. Se há um caminho, nós temos que trilhar por ele. Mas isso eu vou falar amanhã. Então, nesse caminho da adoração, eu não posso deixar que as circunstâncias venham me impedir de prosseguir. Amém? No caminho da adoração, eu preciso ter um coração sensível para ouvir a voz de Deus. Salomão, filho de Davi, ele fez uma oração antes de praticamente começar o seu reinado. E a oração de Salomão é a oração que todo mundo diz, né? Que ele pede o quê? Sabedoria. Porque ele entendia a limitação dele, ele não passava de um jovem, uma criança, ele sabia a responsabilidade enorme que era governar ou reinar sobre Israel. Mas se você olhar no original, aquela palavra, quando ele fala de sabedoria, ela está querendo dizer que ele estava pedindo a Deus um coração capaz de discernir a voz de Deus. É que eu não recordo agora a palavra no grego, no hebraico. Mas ele pede a Deus isso, Senhor, eu preciso, essa sabedoria que ele pede, é um coração capaz de discernir a voz de Deus. Muitas vozes vêm na nossa mente, no nosso coração. A voz das circunstâncias, a voz da nossa alma, a voz da religiosidade. E muitas vezes, por causa de tantas vozes, não conseguimos ouvir a voz do Espírito. Então, no caminho da adoração, e nesse caminho, quando você não deixa que nada te impeça, você prossegue, você começa a cultivar um coração sensível à voz de Deus. Se nós olharmos para a história de Abraão, você vai ver que Abraão, ele vivia na terra de Ur dos Caldeus, uma terra de muita idolatria. Então, Abraão, a família de Abraão era uma família idólatra. Mas, de repente, Deus fala com Abraão. Abraão discerne, ele ouve a voz. E quando Abraão ouve aquela voz,
dizendo para ele, ainda chamado de Abrão, Abrão, sai do meio da tua parentela. E você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Naquele momento, Abraão teve discernimento. Por quê? Só um louco faria o que ele fez. Imagina Abraão, mais uma vez entrando na história. Imagina Abraão falando com seus pais, falando com seus irmãos, olha, Deus falou comigo. Qual Deus falou com você, Abraão? Servimos a tantos deuses. Eu não sei, é Deus. Para mim, o verdadeiro Deus. Porque até então, com certeza, nunca tinha escutado voz nenhuma. Mas como assim, Abraão? Uma voz fala com você, você vai largar tudo? Mas qual é a terra que você vai? Não sei, ele vai me mostrar. Tudo isso porque Abraão teve discernimento. Ele discerniu, não, essa voz não é qualquer voz. É a voz do único Deus, do verdadeiro Deus. E eu vou obedecer essa voz. Então, no caminho da adoração, nós precisamos cultivar um coração sensível à voz do Senhor. O Salmo 25, versículo 14, olha que interessante aqui, diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, no caminho da adoração, vamos mais uma vez olhar para o caminho, eu estou caminhando para ir para perto de Deus, amém? Nada vai me impedir, não vou deixar que nenhuma circunstância me atrapalhe, o meu coração está ali aberto, sensível à voz do Senhor, porque Deus, Ele quer revelar algo ao meu coração. Ele quer revelar os segredos dele à minha vida. É o que diz o salmista. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, quando você teme a Deus, você quer mais de Deus, o teu coração começa a ficar mais sensível. E você vai perceber que Deus simplesmente está te chamando para mais perto. Vem para mais perto, meu filho. Porque eu quero revelar coisas da minha aliança para o teu coração. Porque a intimidade é assim. Intimidade se dá quando se está perto. Perto. Amém, gente? Estão comigo aqui? Estão comigo? Muito bem. O caminho da adoração, além de ter um coração sensível, cultivar esse coração, eu preciso justamente fazer algo que Abraão fez prontamente. Um coração obediente. Não tem como você trilhar o caminho da adoração em desobediência. E eu sempre falo lá na nossa igreja, que Deus preza muito pela obediência, Deus não negocia a sua palavra. Então não brinque com isso. Se Deus fala A, não faça B. Se Deus fala vá, não fique, vá. Se Deus fala fique, não vá, fique. Deus, Ele ama a sua palavra, Ele vela pela sua palavra. Por isso que aquele que desobedece, aquele que se rebela contra o Senhor é comparado a um feiticeiro. Que é isso que é o pecado, né, da desobediência, como um pecado de feitiçaria. Então, a obediência faz parte do caminho da adoração. Se você quer trilhar nesse caminho, se você quer estar realmente caminhando para perto de Deus, ir lá ter revelações do Senhor para o teu coração, obedeça. O que Deus tem falado ao teu coração, o que Deus já revelou ao teu coração. Deus, Ele vai falar com você nas suas meditações, nos seus devocionais. Deus vai falar com você através do seu pastor. Vai trazer mensagem ao teu coração, vai trazer direção para o teu coração. Obedeça. Mesmo que você não entenda nada, mesmo que pareça ser algo absurdo, obedeça. Obedeça. Não era algo absurdo para Abraão obedecer aquela ordem do Senhor? Peraí, parece que Deus está indo contra a palavra dele. Ele falou que Isaac é o filho da promessa, está aqui, eu só tenho ele de filho, não posso ter mais filho. Ele é o filho da promessa, agora ele pede para que eu sacrifique. Está tudo errado, não está combinando, está alguma coisa errada aqui. Não, Abraão simplesmente, porque já tinha um coração sensível, ele já discerniu que era a voz de Deus, ele obedeceu. Obedeça. Nem sempre Deus vai dar a você o que você quer na embalagem que você quer. Vai parecer estranho muitas vezes. Vai parecer algo que parece que não combina.
Você vê isso em vários lugares na Bíblia. Você vê Gideão, por exemplo, indo para o combate com tantos mil soldados, e Deus falando, tira, 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 até sobrar, se não me engano, 300. Espera aí, Deus faz isso. Amém, gente? Então, obediência. Então você vê a base disso, 1 Samuel 15, 22, 23, quando você vê, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra, eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Tem muita gente se sacrificando a obra do Senhor, mas em desobediência, não está adiantando nada. Não adianta nada. Melhor é obedecer do que sacrificar. Amém, meus irmãos? E lógico, no caminho da adoração, eu preciso e eu vou cultivar fé. Sem fé, não tem como agradar a Deus. Versículo 5 de Gênesis 22. Aqui, essa expressão de Abraão, é a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra adoração. Primeira vez. Não é o primeiro ato de adoração, não. A palavra adoração, tá? Então, quando ele diz, então disse a seus servos, esperem aqui com o jumento, eu, rapaz, vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. O que está errado nessa declaração de Abraão? Hã? Vamos dizer que Abraão tivesse contado apenas aos servos dele o que Deus havia pedido a ele. Ó, o seguinte, vocês não falam nada para Isaac, mas Deus pediu que eu o sacrifique. Ok? Então, aí de repente Abraão fala para os servos, olha, fiquem aqui, eu vou subir com o rapaz, e depois de adorarmos ao Senhor, nós voltaremos. O que os servos iriam pensar? Hã? Eles vão pensar, está querendo enganar o menino. Que fala que ele vai voltar sozinho, o menino vai, opa, peraí, por quê? Aqui você vê a atitude de fé de Abraão. Se você olhar lá em Hebreus, você vai, Hebreus 11, você vai entender essa atitude de Abraão aqui. Olha o que estava na cabeça de Abraão, no coração dele, melhor dizendo, né? No coração de Abraão. Hebreus 11. Versículo 17. Olha lá. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. E estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Versículo 18. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para o que, irmãos? Ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuramente o recobrou. No que Abraão estava crendo? Hã? No que ele estava crendo? Primeiro, na promessa. Essa promessa aqui, Deus não vai voltar atrás. Ele prometeu, ele vai cumprir. Ok? Então, ou seja, eu vou sacrificar meu filho. Em obediência. Mas, Deus, ele é poderoso para ressuscitá-lo. Porque somente assim a promessa vai se cumprir. Outra pergunta que eu faço. Abraão tinha presenciado, pelo menos à luz da Bíblia, alguma ressurreição? Ele tinha visto Deus ressuscitar algum morto? Hoje nós sabemos disso, né? Então se Deus falar para você, ora por aquele defunto que ele vai ressuscitar, se Deus falar mesmo para você, você vai orar porque você já ouviu e você crê na palavra. Abraão nunca tinha visto isso, mas ele sabia do poder do Senhor e também da fidelidade de Deus. Então isso é a fé de Abraão, por isso que ele é considerado o pai da fé. Ele falou, olha, eu vou lá,
Nós vamos até lá. Depois de adorá-lo, depois de eu sacrificar o meu filho, Deus vai ressuscitá-lo e nós vamos voltar. Uau! Que fé! Gente, esta fé é a fé que agrada a Deus. É uma fé onde não tem dúvidas. Uma fé que entende aquilo que Deus fala e se agarra à promessa do Senhor. Mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, mesmo que nada venha contribuir para que aquilo se realize, você simplesmente tem a convicção, não, Deus falou comigo, está na palavra dele, e você se apega. Ou seja, o caminho da adoração te leva a esse nível de fé. Esta fé que agrada o Senhor. Porque é esse tipo de fé que te leva a receber de Deus a recompensa para a sua vida. Seja ela em qual área for. Por isso que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Abraão tinha essa fé. E o caminho da adoração é que você, em adoração ao Senhor, dando respostas a Ele, não olhando as circunstâncias, tendo um coração sensível à voz do Senhor, você simplesmente crê que Ele é Deus, que Ele está contigo, que Ele vai cumprir a palavra dEle sobre a tua vida. Você não duvida da palavra do Senhor. Foi o que Abraão fez, ele não duvidou da palavra de Deus. Isaac é o filho da promessa. A minha descendência vai se dar através de Isaac. Então a única coisa que eu vejo pela fé é Deus ressuscitá-lo. Fé não é isso? É você ter certeza de coisa que você espera e a convicção de fatos que você não vê? Certeza e convicção. Pela fé, Abraão estava vendo tudo isso. Porque ele estava trilhando o caminho da adoração. Naqueles 3 dias, ele estava ali ouvindo a voz do Senhor. Estava discernindo a voz do Senhor. Eu tenho certeza que ele ficava colocando na mente dele, trazendo aquilo que Jeremias fala em Lamentações, né? Trazendo à memória o que dá esperança. Não, eu sei o que Deus fez na minha vida, eu sei o que Deus fez na vida de Sara, o milagre aconteceu, Isaac está nos nossos braços. Não, ele começava ali, e isso ia fortalecendo a fé dele, para chegar a este ponto de dizer, Deus é poderoso até para ressuscitar o meu filho. Amém? Glória a Deus! No caminho da adoração. Estou acabando já, gente. Eu vou desfrutar da provisão de Deus. Ou seja, o caminho da adoração nem sempre será fácil, porque é a nossa vida, é a sua vida. Jesus falou, neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então, seja, nesse caminho de adoração, nesse caminho onde você está sedento pela presença do Senhor, nesse caminho onde você quer ter intimidade com Ele, onde você quer menos de você e mais dEle, entenda que Deus vai suprir as tuas necessidades. Não foi o que Jesus falou ao povo que estava ali ansioso pelo dia de amanhã, preocupado demais com as coisas do amanhã? Jesus falou, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas na vida de vocês. E se você olhar os versículos anteriores, você vai ver claramente Jesus fazendo comparações com as aves do céu, com os lírios do campo, falando daquilo que era básico, ou seja, necessário na vida de qualquer ser humano. Diz, olha, se Deus faz isso com as aves, faz com os lírios, será que não vai fazer com vocês, homens de pequena fé? Então busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas serão acrescentadas na vida de vocês. Ou seja, Deus, Ele vai suprir tudo aquilo que nós precisamos. Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, não as nossas vaidades. Não vai fazendo loucura, não. Deus vai suprir, Deus vai suprir. Não. Deus vai suprir suas necessidades. Paulo falou isso aos Filipenses, né? Uma igreja que era numa região pobre da Macedônia, mas que era a única igreja até então que tinha se associado a Paulo no que diz respeito a ofertar. E Paulo fala isso, o meu Deus há de suprir todas as necessidades que vocês têm. Amém, igreja? Então, Abraão, ele desfrutou disso. Vocês sabem muito bem que quando aconteceu o momento, o ápice do sacrifício, o Senhor fala, para! Não faça mal ao menino.
E logo tem lá um cordeiro, preparado para ficar no lugar de Isaac. E Abraão dá o nome àquele lugar, né, que é o Monte Moriá, mas ele fala, de Deus proverá. Jeová Jireh é o seu nome. Lógico que ali já tem uma história linda falada, mostrando o que viria a acontecer no futuro, que é a vinda de Jesus, como Cordeiro de Deus, se entregando em nosso lugar. Amém? Deus, naquele momento, qual que era a maior necessidade de Abraão? Era permanecer com o filho. E diz a palavra que, quando Abraão chega, e aqui que eu quero já fechar, quando Abraão ele chega no limite de cumprir aquilo que Deus havia dito, olha que interessante, versículo 15 do capítulo 22. Olha que o caminho da adoração nos faz alcançar. Então, pela segunda vez, o anjo do Senhor gritou do céu a Abraão e disse: juro pelo meu próprio nome, diz o Senhor, como você me obedeceu e não me negou o seu único filho, certamente abençoarei você e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Os seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos, e por meio dos seus descendentes todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Assim voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passaram a morar. Ou seja, quando eu persevero no caminho da adoração, quando eu persevero justamente em trilhar esse caminho, não olhando as circunstâncias, em ter um coração sensível, em obedecendo ao Senhor, cultivando a minha fé, eu começo a ver as promessas do Senhor sendo cumpridas sobre a minha vida. É porque eu falei em voz baixa que ninguém glorificou o Senhor agora? Você começa a desfrutar das promessas do Senhor sendo cumpridas sobre a sua vida. Você vê que Deus ele enfatiza: porque você me obedeceu, então eu vou cumprir aquilo que eu falei que ia fazer na sua vida. Em outras palavras, se você não tivesse me obedecido, Abraão, e aí? Mas porque você me obedeceu, porque você foi um verdadeiro adorador, porque você me adorou, certamente está validada a minha palavra sobre a sua vida. E sabemos muito bem que Abraão ele não viu com olhos carnais as promessas do Senhor sendo realizadas, mas pela fé ele viu. E lá estava você e eu, porque nós somos Israel de Deus hoje. Porque um dia um homem simplesmente trilhou o caminho da adoração, obedecendo, sendo fiel ao Senhor. E assim também é com a sua vida e com a minha vida. Qual o caminho que você tem trilhado? E eu quero concluir com isso. Por qual caminho você tem andado? Há muitos caminhos que o mundo nos oferece, caminhos lícitos e caminhos ilícitos. Talvez você está trilhando o caminho para um casamento, talvez você está trilhando o caminho para se ter um filho, talvez você está trilhando um caminho profissional, um caminho de se ter uma profissão, de estudo, nada de errado, mas faça deste caminho um caminho de adoração. Faça o teu caminho para o casamento um caminho de adoração. Faça do caminho que você está trilhando agora na sua carreira profissional um caminho de adoração. Faça do caminho que você tem trilhado, o caminho ministerial, um caminho de adoração. Porque através desse caminho você vai ter intimidade com Deus.